Pessoal do canal Brasil Notícias, estou de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rigoli Fagundes. Hoje é dia 21 de julho de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Bom, uma grande dúvida é como será a atuação do Aliança pelo Brasil nas eleições agora para 2020. Eis que Bolsonaro falou sobre o assunto. Vamos saber? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperte as notificações na descrição do vídeo. Tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Vamos lá. A Aliança pelo Brasil nas eleições municipais, prefeitos e vereadores. Apesar de o presidente se dizer muito tranquilo sobre a criação do seu partido Aliança pelo Brasil, não há nenhuma dúvida de que os obstáculos para se criar uma nova agremiação partidária no Brasil são imensos, pois não é fácil reunir pelo menos 492 mil assinaturas válidas em 9 estados da federação, patamar mínimo exigido por lei para que o novo partido possa disputar as próximas eleições. Vejam só, gente, aconteceu uma coisa engraçada não, interessante. Engraçada porque a gente já sabia que isso ia acontecer. Bolsonaro conseguiu muito mais do que as assinaturas, né? Referentes aqui ao Aliança pelo Brasil. Mas por alguma razão estranha, esquisita, que ninguém consegue entender, parece que a maioria foram consideradas inválidas. Fica uma pergunta, né? Eu vi aí por acaso um partido, esqueci o nome dele, um partido aí. Eu até falei sobre esse partido, né? Um cara aí que é líder dos Sem Terra, fez um partido aí totalmente com pauta comunista e foi aprovado, né? E do Aliança pelo Brasil, uma coisa que o povo, olha só que engraçado, gente. É a primeira vez na história que um partido é criado pelo povo, por assim dizer. E o TSE nega. Segundo eles, lá teve um monte de invalidações, né? Mas tudo bem, toca o barco para frente, vamos embora, né? O presidente Jair Bolsonaro, depois que deixou o PSL, acreditava que poderia acelerar os procedimentos captando eleitores por meio da tecnologia digital, método aceito pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, disponível para se captar no máximo 3% do eleitorado, ao custo mínimo de R$ 50 cada assinatura. O projeto custaria cerca de 250 milhões de reais, quantia bastante difícil para se arrecadar em época de pandemia. As eleições presidenciais, demonstrando inclusive que pode-se utilizar de uma alternativa para viabilizar seus projetos políticos. Olha lá o que ele fala. Estamos preparando... Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Estamos preparando para 22. Tudo tranquilo? Vai sair o partido. Lógico que sempre tem uma alternativa caso dê errado, mas vai ser bem diferente de 2018. Vocês sabem que quando ele fala diferente de 2018, ele está se referindo ao PSL e à atuação do PSL. Pode acreditar na democracia, que nós vamos mudar o Brasil com as armas da democracia. A alternativa possivelmente existente pode ser a ida para o PTB de Roberto Jefferson, que já afirmou que o presidente está muito inclinado a ir para a legenda, pois está vivendo um bom relacionamento com o parlamento, onde se encontram todos os partidos políticos. O deputado talvez não tenha levado em conta que Bolsonaro também afirmou que a renovação é natural, até para o cargo de presidente, se for o caso, né? No sentido aqui, Bolsonaro pode não ser eleito, que pode ser, né? Bolsonaro entende que essa mudança, essa troca de presidente é natural, precisa ser feita se necessário, ele não tem nenhum problema com isso. Agora, a questão aqui é a seguinte. A Aliança pelo Brasil está com dificuldade de nascer, de ser criado, né? Dada os obstáculos que são incríveis hoje no Brasil. De um tempo para cá, gente, de mais ou menos 1 ano e meio para cá, algumas coisas se tornaram absurdamente burocráticas e difíceis de se acontecerem, de serem feitas, principalmente essa questão. Então, há uma possibilidade que o presidente não pode concorrer à eleição para a presidência da República sem um partido, tá? Então, há uma grande possibilidade
né? Aí, pelo menos, Roberto Jefferson, ele almeja isso, né? Uma possível agregação de Bolsonaro no PTB, PTB de Roberto Jefferson. Roberto Jefferson tem aparecido muito na mídia de uma forma contundente, né? Mostrando alguns podres do STF, mostrando alguns podres e armações do próprio Congresso, né? Lembrando que ele é um dos pivôs ali se não me falha a memória, foi do Mensalão, gente, foi do Petrolão, foi do Mensalão, né? É um dos caras que praticamente botou a pá de cal no negócio lá e foi tudo por água abaixo, né? Ele, se não me engano, ele um dos pivôs naquela época. A delação dele, ele entregou todo mundo lá e expôs toda, né? Então ele é um dos caras ali. Eu particularmente não vou falar a favor nem vou falar contra Roberto Jefferson, tá? Enfim, ele é o presidente do PTB, né? Eu não sei se Bolsonaro iria para o PTB, pode ser que sim, pode ser que não, não sei. O meu ponto de vista, não seria, no meu ponto de vista, e você pode discordar, né, acho que não seria uma boa pedida, né, apesar da necessidade. Mas se o presidente o escolher como partido, caso a Aliança pelo Brasil não deliga, por conta das burocracias impostas pelos nossos queridos ministros no TCE, bom, eu vou votar nele do mesmo jeito. Não vou mudar minha postura por causa do PTB. Entre o PTB e o PSOL, PSDB, o PV, a Rede, o PT, eu prefiro que ele vá para o PTB, dos males o menor. Afinal de contas, ele vai precisar de um partido para se candidatar. Então, não vou criticar ele se ele for para lá. O meu ponto de vista é que não seria legal, mas tudo bem, vamos embora. Ao se dirigir para seus apoiadores, Bolsonaro disse que vai ser difícil ele não ser reeleito em 2022. A gente acredita em vocês. Vocês estão aqui de coração, fazem movimentos democráticos para exatamente mostrar que o voto de vocês em 2018 vai valer até 2022. Troque nas urnas. Vai ser difícil para eles. Aqui é aquela matéria que a gente trouxe agora há pouco, né? Que a gente falava do impeachment de Bolsonaro, onde Bolsonaro, ele resolveu negociar, né? Com o Centrão ali, com o pessoal ali do Congresso, que eu acho que é uma decisão acertada, dado a forma do que ele tem oferecido, nada de propina, nada de malinha, não. Ele tem negociado cargos que não são, assim, importantes para o governo, no sentido assim, que vai mexer na estrutura, né? Tem dado ali cargos, algumas coisitas assim, em troca de apoio. Eu acho que está certíssimo o presidente nisso, né? Pior era o tempo do Lula, né? Quando a negociata envolvia dinheiro público, né? Propinas e mais isso aí. Então, alguns políticos nessa coisa sabem que Bolsonaro não vai negociar com eles, dado a natureza dos partidos que eles fazem parte, né? Então eles resolveram entrar nessa de ameaçar Bolsonaro. Tipo, a troca deles tem um impeachment aqui. Se eu negocia com nós, a gente tira o impeachment da pauta, né? E Bolsonaro mandou um recadinho dizendo que, o impeachment, vocês querem trocar com alguma coisa? Nas urnas vocês podem trocar. Se o povo aceitar, tudo bem. Se não, paciência. Se o presidente conseguir as assinaturas necessárias para criar seu partido, vai precisar que o TSE, TSE lá de novo, decida que o novo partido pode ficar com a fatia correspondente à parte que toca a cada agremiação do fundo partidário. Até agora, os bolsonaristas contam com 27 dos 53 deputados do PSL, que tiveram direito a 110 milhões nas eleições de 2019 e terão direito cadê aqui? Aqui. E terão direito a 350 milhões de reais nas eleições de 2020, né? Vejam só, explicando aqui para vocês, os parlamentares que estão no PSL, eles têm direito ali, né? O PSL tem direito a 300 e poucos mil reais no fundo partidário. Esse dinheiro é dividido entre eles, inclusive os deputados e senadores, o pessoal lá que fazem parte do PSL, que são bolsonaristas. O que o Bolsonaro está tentando? A ideia qual é? Qual é a ideia? Se por um acaso, né, milagre do céu, TSE, né, porque a gente sabe que tem que ser milagre.
aprovar o Aliança pelo Brasil, essa turma bolsonarista do PSL vai passar toda para o Aliança. E aí o que tem? O que rola? Bolsonaro não quer que o dinheiro, por exemplo, eu acho justo isso, pelo menos nesse momento. O dinheiro que iria para esses parlamentares, eles saindo, esse dinheiro vai ficar com o PSL. Ou seja, vai ser redistribuído com os outros lá do PSL que ficarem. Então, essa ideia deles mudarem do PSL, passarem para o Aliança pelo Brasil e não perderem o dinheiro do fundo eleitoral, eu achei bacana por um detalhe. Porque esse dinheiro, gente, esse dinheiro ele vai para o PSL. Com ou sem a participação desses bolsonaristas lá. Então, já que o dinheiro vai, então eu acho mais do que justo que o dinheiro vá para as mãos de quem empregue ele de forma correta. Porque a briga toda no PSL é por esse fundo eleitoral. A bronca deles toda está nessa questão desse fundo eleitoral, desse dinheiro. Então, a fatia que eles estão de olho é justamente nessa fatia dos bolsonaristas. Eles estão torcendo para o partido ser coisado, pronto, para o pessoal irem sem esse valor. E eu acho que, já que tem que isso, né, não é justo o partido receber a quantia integral pela quantidade de parlamentares, sendo que os parlamentares que vão fazer jus a isso vão sair e com a mão na frente e outra atrás. Não. Deixa para as próximas eleições, porque aí o partido vai receber de acordo com o que eles têm, que vai ser praticamente nada. Mas enfim, vamos embora. Como isso está se tornando muito difícil de se solucionar, os candidatos, desde agora, deverão optar pelo apoio do governo, que pode ajudá-los em suas cidades com auxílio emergencial, pois a abstenção pode ser recorde em razão da pandemia. No final de março, o senador Flávio Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro e Rogério Dantas, filhos e ex-mulher do presidente, se filiaram ao Republicanos, partido ligado à Igreja Universal, cujo o principal nome é o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Agora só resta saber para onde vai Bolsonaro, que mesmo em meio a uma grave crise política, econômica e social face ao coronavírus, lidera a corrida presidencial para 2022 nos 3 cenários. Pesquisados pelos institutos. Até lá, a maioria dos candidatos a prefeitos e a vereador para as eleições deste ano não podem prescindir do apoio do governo, que é quem detém realmente o poder de influenciar no resultado das urnas. Bom, o que Bolsonaro Bolsonaro declarou esses dias o seguinte, que ele não vai apoiar nenhum prefeito, nenhum candidato a vereador. Ele não vai dar. Primeiro, porque ele não tem o partido pronto ainda, né? Então, se Bolsonaro fosse apoiar alguém, ele ia apoiar alguém que, se o Aliança pelo Brasil tivesse sido rolado, ou Aliança pelo Brasil, ele apoiaria, claro, alguém. Agora, ele não vai apoiar ninguém pelo seguinte, porque vai que ele apoia alguém e depois o cara faz merda, que nem aconteceu nas eleições de 2018. Ele não pode cobrar um cara que é de um partido como, por exemplo, o cara é lá do PSDB. Bolsonaro apoia esse cara. O cara se elege na onda Bolsonaro. Depois o cara, pá, dá as costas. Como é que o Bolsonaro vai poder cobrar? Mas a imagem de Bolsonaro vai ficar manchada, né? A imagem do presidente vai ficar manchada, porque apoiou aquele camarada. Então, Bolsonaro está sendo esperto, ele está usando a cabeça. Fala, cara, eu não vou apoiar ninguém, porque eu não posso cobrar de ninguém depois. Agora, quando o meu partido tiver pronto, aí eu posso cobrar, porque o cara faz parte do meu partido, ele prometeu algo e tem que cumprir com aquilo que prometeu ao povo. O próprio presidente, ele tem assumido esse compromisso, ele prometeu ao povo algo e tem brigado para cumprir o que ele prometeu. E ele quer poder fazer essa mesma cobrança às pessoas que ele apoiarem, mas para isso as pessoas precisam estar em um patamar em que ele possa fazer isso. Então ele já declarou que ele não vai apoiar nenhum prefeito. Agora, se o seu prefeito... Agora, observe bem, se o seu prefeito ele trabalhou, você vai se reeleger, se ele trabalhou em comum acordo com as pautas bolsonaristas. Se esse cara trabalhou esse último ano em acordo com o presidente, então vale a pena você votar nesse cara. Vale a pena você reeleger ele. Né? Se o cara que vai se candidatar a prefeito não era prefeito, mas vai se candidatar, de repente esse cara, você conhece o histórico dele, é um cara que apoia as pautas bolsonaristas, vale a pena você votar no cara. Agora, não vote num cara que diz eu apoio o Bolsonaro, sendo que o cara não apoiava Bolsonaro. Só agora nas eleições ele passou a fazer isso. Então fique esperto.
Vamos lá. Diante dessas incertezas, a maioria dos candidatos tenderá a fazer uma aliança com o presidente, visando as eleições municipais deste ano. Para eles, a Aliança pelo Brasil, pelo menos por enquanto, se chama Jair Bolsonaro. Bom, e aqui finaliza a matéria. Então, gente, é mais ou menos para vocês terem uma ideia de como vai acontecerem as coisas, né? Isso aqui é pra gente ter mais ou menos uma ideia como a postura do Aliança pelo Brasil vai se comportar nessas eleições de 2020. Observem bem os candidatos. Não avaliem o cara porque o cara diz eu apoio o Bolsonaro. Dória criou até a camiseta do Bolsodória. Witzel, Moisés, Carlos Moisés lá, da Santa Catarina, também disseram apoiar Bolsonaro. Foi Bolsonaro ganhar as eleições, foram eles ganhar as eleições, picaram a mula. Então qual é o conselho que eu dou pra você? Avalie primeiro o partido, o histórico do cara, antecedentes do cara, quem os apoia, quem são os apoiadores do cara, e aí você verifica. O cara durante esse ano de 2019, ele trabalhou contra o governo federal ou ele trabalhou em apoio ao governo federal? Você pega, por exemplo, eu vou dar uma dica bem simples. As escolas cívico-militar. Cara, é um show de bola essas escolas. Sabe? É algo assim que, cara, eu tô louco pra isso chegar na minha cidade, porque os meus sobrinhos, minha irmã já falou, chegou, cara, vamos passar tudo pra escola cívico-militar. Porque é educação de qualidade. A gente vê isso nos estados, nos municípios onde tem essas escolas, os alunos são alunos que têm conhecimento, são escolas apartidárias que não pregam partido, não tem ideologia. As crianças vão para a escola estudar, respeitam professores, aprendem a respeitar os professores, aprendem a respeitar os pais, aprendem a respeitar os mais velhos, aprendem a se vestir bem, comportados. Quer dizer, é uma coisa bacana de se ver. Né? Então, o que acontece? Muitos governadores, por exemplo, negaram. O São Paulo foi uma, o Dória foi um, parece que o Witzel foi outro. Disseram não, a gente não vai entrar nesse projeto. O que acontece? Se o governador ele não entra no projeto, se ele fala eu não quero o projeto, porque se o governador fala, pode mandar para cá, a gente tá junto, os prefeitos não precisam se preocupar, porque o governador ele recebe o projeto e distribui com as prefeituras. Acabou. Com os municípios. E aí resolvido o problema. Agora, quando o governador ele se opõe, aí cabe a cada prefeito isoladamente desse estado ater-se ao projeto e correr atrás. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo. Se o teu prefeito se mostrou alinhado com essa ideia de levar, por exemplo, a questão da escola cívico-militar, cara, então ele é alinhado com o prefeito. Mesmo que o teu governador disse não, mas ele falou, cara, que nem nós tivemos aí prefeitos em São Paulo, né, que resolveram brigar pela hidroxicloroquina, né? Ou seja, foram prefeitos que entenderam que o presidente da República estava certo, mesmo com o governador tentando barrar. Os caras foram lá e brigaram e falaram, cara, não, a gente quer isso aqui. Né? Assim como outros projetos que governadores negaram, disseram não, e os prefeitos correram atrás. Então avalie isso no teu prefeito se ele vai se reeleger. Avalie isso no candidato que vai se candidatar para o primeiro mandato, aí para um mandato agora que não está em mandato e vai se candidatar. Vê se esse cara antes ele defendia as pautas do presidente. Agora, quando chegar o Aliança pelo Brasil estiver pronto, aí a coisa muda de figura. Porque aí nós vamos ter Bolsonaro, ele vai poder cobrar de fato dos seus apoiadores ali, né? De quem se elegeu com ele. Então o que Bolsonaro quer fazer agora é não cometer o mesmo erro que cometeu lá atrás em 2018. Todo mundo, Bolsonaro se elegeu, aí neguinho saída pela esquerda, traidor pra tudo, quanto foi lá, olha o trocadilho, foi traidor pulando pelo ladrão, né? Traidor, ladrão, enfim, vocês entenderam. Então tá aí, gente, Aliança pelo Brasil, por enquanto, parada. Uma possibilidade de ele entrar para o PTB? Sim, mas essa possibilidade é caso o TSE sacaneie, né, o partido do Aliança pelo Brasil. Bolsonaro está esperando passar esse período de pandemia, porque para mexer com isso envolve dinheiro. E não dá liga o presidente gastar dinheiro com o partido agora, no momento em que o povo está passando por uma crise. Então é isso que o presidente está fazendo. Ele está se atendo a esse momento e fala, cara, não vou gastar dinheiro do povo com isso agora não. O povo quer uma aliança, mas vamos segurar. Primeiro tem que encher o bucho do povo,
né, empurrar comida no povo, alimentar o povo, deixar o povo gordinho, né, fortinho, com força, com coragem, com ânimo, pra gente comprar essa briga junto. Canal Brasil Notícias. Fui, gente!